Há um resultado interessante no método dos tableaus semânticos que vamos apresentar nesta aula. Esse resultado diz respeito à satisfatibilidade de conjunto de fórmulas. Ou seja, o método de tableaus semânticos não é usado somente para demonstrar se uma fórmula é ou não uma tautologia. Podemos usar um método para demonstrar outros resultados sobre propriedades semânticas das fórmulas da lógica proposicional. E, nesse caso, nessa aula, vamos ver como usar um método para demonstrar se um conjunto de fórmulas é ou não satisfativo. Iniciamos apresentando uma ideia básica a respeito. Veja, considere um conjunto com 3 fórmulas, A1, A2 e A3. Esse conjunto é insatisfatível, não satisfatível, se somente se não existe, não, porque é insatisfatível, interpretação que interpreta todas as 3 fórmulas como sendo verdadeiras. Aqui temos a definição de insatisfatibilidade de um conjunto de fórmulas. Bom, mas se não existe interpretação que interpreta as 3 fórmulas como sendo verdadeiras, então não existe interpretação que interpreta essa conjunção das 3 fórmulas como sendo verdadeiras. Ou seja, se não existe interpretação que interpreta essa conjunção como sendo verdadeira, isso significa, em outras palavras, dizer que todas as interpretações interpretam essa conjunção como sendo falsa. Ou seja, isso equivale a dizer que todas as interpretações interpretam a negação dessa conjunção como sendo verdadeira. Pois, dado que a conjunção é falsa, a sua negação é verdadeira. Mas se todas as interpretações interpretam essa negação dessa fórmula como sendo verdadeira, isso significa dizer, em outras palavras, que a negação dessa fórmula, a negação dessa conjunção, é uma tautologia. Do ponto de vista dos tableaus semânticos, dizer que essa fórmula é uma tautologia significa dizer que, se começarmos um tableau com a negação dessa fórmula, que por sua vez é a negação de uma conjunção, se iniciarmos um tableau com a negação dessa fórmula, ou seja, a negação da negação dessa conjunção, então o que obtemos é um tableau fechado. Por quê? Porque essa fórmula é uma tautologia. E no desenvolvimento desse tableau, dado que aqui tem 2 negações, podemos aplicar a regra 5 e tirar essas 2 negações. E depois, dado que aqui temos uma conjunção, podemos aplicar a regra 1 e escrevemos aqui as 3 fórmulas. Conclusão de tudo isso é que, se esse conjunto é insatisfatível, dizer que esse conjunto é insatisfatível equivale a dizer que temos um tableau semântico fechado que é iniciado colocando as 3 fórmulas A1, A2 e A3, as fórmulas do conjunto inicial. Falando em outras palavras, esse conjunto é insatisfatível se somente se o tableau iniciado com as fórmulas desse conjunto é um tableau fechado. E isso equivale a dizer que essa fórmula é uma tautologia, que é essa fórmula aqui. Resumindo tudo o que acabamos de dizer numa única folha, de uma maneira mais esquemática para ajudar no exemplo que faremos na sequência. Veja, estamos dizendo o seguinte: esse conjunto é insatisfatível se somente se o tableau iniciado com as fórmulas desse conjunto é um tableau fechado. Ou seja, ele é insatisfatível se somente se o tableau é fechado. Por outro lado, quando é que o conjunto é satisfatível?
somente se existe um tableau aberto iniciado com as fórmulas do conjunto. Então, nessa folha, resumimos os dois resultados importantes. Para ser insatisfatível, devemos ter um tableau fechado. Para ser satisfatível, deve existir um tableau aberto. Vamos usar tais resultados e dar um exemplo que demonstra que um conjunto de fórmulas é insatisfatível. Veja o exemplo. Demonstramos nessa folha que esse conjunto com essas 4 fórmulas é um conjunto insatisfatível. Pelo seguinte, pegando essas 4 fórmulas e escrevendo aqui no tableau, aqui a primeira, aqui a segunda, aqui a terceira e aqui a quarta, e desenvolvendo o tableau, obtemos um tableau fechado. Um tableau no qual todos os seus ramos são fechados. Então, se temos um tableau fechado, conclusão, pelo tudo que nós acabamos de ver, que temos a insatisfatibilidade desse conjunto de fórmulas. Aqui no desenvolvimento do tableau, indicamos as regras que foram aplicadas às fórmulas. Confira tais regras. Portanto, o que acabamos de mostrar é o seguinte: o método dos tableaus semânticos é um método muito rico. Podemos fazer muito com esse método. E ainda vale lembrar o seguinte: é um método muito adequado para implementação em computadores.